Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham pela ISKCON Rio de Janeiro. Também quem está presencialmente aqui conosco, temos o Bhaktaod, a Krishna Mai também. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, ok? Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai entoar o mantra em reverência a Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no verso de número 38 do segundo capítulo. E o segundo capítulo é intitulado Resumo do Conteúdo da Bhagavad Gita, também chamado de Sankhya Yoga, ok? Então, é um verso muito legal, um verso muito importante. Começa aqui uma nova sessão da Bhagavad Gita. E ele diz o seguinte: Sukha dukkhe same kritva labha labhaya jaya jayo tato yudhaya yujyasva naivam papam avapsyam. Sukha dukkha, o que significa Sukha dukkha? Tristeza e aflição. Felicidade e aflição, ou felicidade e tristeza. Então, Sukha dukkha, sempre que aparece, a gente já sabe que é uma dualidade, vai tratar de dualidade. E esse termo, Sukha dukkha, é muito recorrente, tanto na Bhagavad Gita quanto no Srimad Bhagavatam. Então, esse termo aparece várias vezes para denotar essa dualidade. Aqui, Sukha dukkha same. Same vem de sama. O que significa sama? Samatvam. Deixa eu ver. Samaveta. Não, esse samaveta é de outra coisa. Samaveta. Sama significa equanimidade. Tudo que está relacionado ao equilíbrio. Ok? Labha labho também é um termo que aparece bastante. São duas palavras, labha e alabho. Então, assim como Sukha dukkha, felicidade e aflição, labha labho significa tanto no lucro quanto na perda. Ok? Jaya ajayo. O que significa jaya? Vitória. E ajaya? Perda. Exatamente, derrota. Tanto na vitória quanto na derrota. Aí aqui continuando, Yudhaya significa por lutar, e Yujyasva, luta. Na nunca evan desse modo, Papam significa Krishna Mai? Papam. Papma. Pecado. Isso, pecado. Temos o Mahapapma, que é o maior dos pecados. Papa. Tudo que tem papa é papma, papam, tá tudo relacionado ao pecado. Como, por exemplo, no Ekadasi, tem um demônio que é chamado de... poxa, esqueci o nome, mas é algo com papa. E papam, reação pecaminosa, avapsya, ganharás. Então, tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada aqui, Jai. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Repita, por favor. Luta pelo simples fato de lutar. Luta pelo simples fato de lutar. Sem levar em consideração felicidade ou aflição. Perda ou ganho. Vitória ou derrota.
E adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Muito bom, né? Então, aqui o significado... antes de ler o significado, para quem está nos acompanhando, a gente sabe que está vindo de uma sequência bem curiosa, como a gente já comentou, porque desde lá do verso 34, do 34 ao 37, Krishna deu alguns argumentos, do 33, na verdade. Do 33 até o 37, Krishna deu alguns argumentos para Arjuna lutar, e são uns argumentos assim que parecem meio estranhos, porque ele fala: Arjuna, você tem que lutar, porque senão as pessoas vão pensar mal de você, você vai perder sua reputação de bom lutador, isso e aquilo, e são assim respostas estranhas, porque está vindo da própria personalidade de Deus, e a gente sabe que a gente não deve ficar assim esperando algum tipo de ganho material, certo? Então, tecnicamente falando, essas respostas de Krishna, elas são chamadas de sakama. Sakama, porque lá no primeiro capítulo, Arjuna deu uma série de argumentos para não lutar, e são argumentos baseados assim, numa seção materialista dos Vedas. Então, o que Krishna fez? Olha, Arjuna, eu vou te dar umas respostas também materialistas pelo qual você deve lutar. Aí agora ele vai mudar o discurso dele, ele vai falar sobre ele vai dar um outro tipo de resposta chamada de Nishkama. Então, ou na verdade, Nishkama, certo? Mas a gente chama de Nishkama, né? Então, sempre que tem esse Ni na frente, é que está purificando. Ni é tipo purificação, é tipo Anartha Nivriti, livrando-se dos maus hábitos. Nishkarma, que é como, assim, purificando o karma. Nishkama, purificando os desejos. Então, Nish está relacionado com purificação, certo? Então, Krishna deu primeiro os argumentos Sakama, e agora ele vai começar o argumento aqui Nishkama, certo? Então, ele fala: Arjuna, lute pelo simples fato de lutar. Então, você não pensa nem... não leva nem em consideração a felicidade ou a aflição. Se for para ficar feliz, eu luto. Se for para ficar triste, eu luto. Se for para perder, eu luto. Se for para ganhar, eu luto. Se for para ter vitória, eu luto. Se for para perder, também eu luto. Aí ele fala: e adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Mas esse pecado aqui não é o pecado que a gente conhece, o pecado ocidental, porque o nosso pecado é aquilo que leva a gente para o inferno. Só que qual é a diferença? Esse pecado aqui, que Krishna está falando, também leva a gente para o inferno, só que os infernos são diferentes, o inferno que a gente conhece. Porque, assim, na nossa tradição abraâmica, judaico-cristã, o inferno é um local que a gente fica para sempre, é um local, assim, eterno. Chegou lá, não tem mais volta. Só que, assim, sinceramente, se a gente for analisar através de algum tipo de lógica, assim, a gente vai perceber que não faz sentido, porque imagina, eu faço um delito, eu faço digamos assim, um crime, e esse crime ele gera, obviamente, assim, um tipo assim, ele vai prejudicar uma pessoa, mas esse prejuízo ele tem um começo e tem um fim. Vai chegar uma hora que a pessoa ela vai também não sentir mais aquele prejuízo, por mais que seja assim um delito muito grave. Então, como é que a gente vai receber uma punição eterna por digamos assim, por um crime temporário? Então, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, realmente não faz sentido. Eu vou até citar aqui um livro que eu acabei de lembrar, um livro chamado O Homem que Calculava. Inclusive é de um brasileiro, assim, apesar de parecer oriental, é de um brasileiro chamado Malbataran. Então, uma vez, esse homem calculava, que era um matemático muito avançado, ele estava numa cidade e ele foi chamado por um delegado. E o que aconteceu? A prisão que esse delegado era o responsável pegou fogo e dentro tinha os presos lá. E os presos, eles sofreram muito porque pegou fogo, nenhum deles morreu, mas muitos se queimaram, foi assim uma situação bem, bem ruim.
Então, o que o delegado pensou, assim, como uma pessoa justa, né? Ele pensou, já que eles sofreram muito, então eles já cumpriram uma pena. Foi algo muito intenso, então eles já cumpriram uma pena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a metade da sentença de todos os presos. Aí ele determinou isso por conta do sofrimento que eles tinham passado. Só que teve um problema, tinha um detento que tinha sido decretado a ele prisão perpétua. Então ele pensou, como que eu vou medir, como é que eu vou diminuir, calcular a metade da vida inteira dessa pessoa se eu não sei quanto tempo ela vai viver. Então eles chamam lá o Beremiz e o homem calculava para poder pensar sobre essa situação. E aí vai um diálogo muito lindo. É um livro que eu realmente recomendo as pessoas a lerem, porque é um livro que estimula muito a nossa inteligência. É um livro bem legal. O Homem que Calculava, certo? Então, eu não vou falar aqui qual foi o desfecho, porque realmente é algo muito curioso, muito legal, e é interessante a gente procurar depois saber qual o desfecho. Mas aqui já vem a questão, né? Como calcular assim o pecado de uma pessoa, né? Como fazer a pessoa pagar por esse pecado de forma eterna se ela não fez um delito eterno? Então, assim, até mesmo seres muito maléficos do nosso mundo, como Stalin, até mesmo Hitler, que cumpriram, assim, eles fizeram coisas abomináveis, mas depois de muito tempo de sofrimento, que com certeza eles já estão pagando, mas vai chegar um momento que, assim, vai ter que reverter a situação, né? Então, qual é a ideia? O pecado que a gente conhece é esse, que é o pecado eterno. Mas a punição do pecado védico é diferente. Não é para necessariamente punir a pessoa. Claro que a pessoa vai ser punida, senão não existe justiça. Mas a ideia é que a pessoa também aprenda com aquele delito que ela fez. Então, quando a gente recebe um tipo de aflição, é para a gente ficar ligado de que alguma coisa está errada. O sofrimento, Krishna ele não é sádico, ele não está a fim de fazer ninguém ficar sofrendo, mas o sofrimento que a gente sente é uma forma da gente rever realmente nossos conceitos, como é que está a nossa vida, porque com certeza tem alguma coisa errada. Então, toda vez que a gente sofre, é uma luz de alerta, né, lá no painel do carro, que aparece que alguma coisa está errada. Então, quando a luz no painel acende, a gente não tem que ficar com raiva da luz. A gente tem que ficar com raiva, quer dizer, nem ficar com raiva da situação. Na verdade, a gente tem que ficar feliz porque essa luz, ela está impedindo que algo maior aconteça. Então, quando a gente sente uma angústia, sente uma depressão, sente uma ansiedade, é que está acontecendo o quê? A gente está num caminho errado. Então, se uma vez eu estava lá em Pati do Alferes, Rio de Janeiro, então eu estava em Pati do Alferes, tinha que voltar para Vrajabuma, em Teresópolis, aí acendeu assim uma luz bem grande, assim, escrita stop, né? Pare. Então acendeu a luz do radiador e o radiador estava furado. Imagina se não tivesse acendido aquela luz. O carro ia fundir o motor, imagina, né? O preço, o valor ficou por volta de R$820, 700 do radiador e 120 da mão de obra, mas se tivesse fundido o motor, imagina quanto que a gente não ia gastar. Então esse pecado aqui que Krishna está falando é um pecado que a gente vai pagar, mas para que a gente não peque mais ainda. Então essa que é a diferença, assim, entre um e outro, certo? Mas é isso. Então o significado aqui de Prabhupada diz que o Senhor Krishna, agora, diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, porque ele deseja a batalha. Krishna deseja a batalha, então Arjuna tem que lutar por lutar. Nas atividades da consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou ganho, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna é consciência transcendental. Logo, não há reação às atividades materiais. Então, aqui a gente pode pensar, né? Krishna ele deseja algo, então a gente tem que seguir aquele desejo. É isso mesmo. Basicamente é isso, porque se nós formos seguir os nossos desejos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque assim, a gente se confunde muito, né? A gente acha que a meta dos desejos, tipo assim, eu tenho um desejo, eu vou seguir a meta desse desejo. Eu quero um carro, eu vou atrás daquele carro.
Então, na nossa cabeça, quando eu alcançar aquilo, eu vou obter a satisfação. Mas se a gente obter a satisfação, o desejo ele morre. Só que o desejo ele não tem tendências suicidas. Então, o desejo ele não quer sair da nossa mente, ele quer ficar para sempre. Então, a meta do desejo é desejar mais. Então, quando a gente alcança a meta do desejo, a gente dobra o nosso desejo. Porque a gente não, obviamente, não vai alcançar satisfação e nem felicidade na matéria. Nós somos almas espirituais, não bate assim, é como um relacionamento entre um vegetal e um animal, não está no mesmo reino. Então nós não somos do reino material, nós somos do reino espiritual. Então, da mesma forma, se a gente acha que por alcançar algo material a gente vai ter satisfação, isso é ignorância, isso é falta de conhecimento. Então, Krishna, ele estruturou todo esse plano material, então ele sabe quais são as andanças, ele sabe o começo, sabe o meio, sabe o final, então ele é a melhor pessoa para poder nos ajudar. Como, por exemplo, um professor que vai dar uma prova de uma determinada disciplina é a melhor pessoa para ensinar aquela disciplina. Então, se eu quiser estudar sozinho física, mas eu não estou ligado no que o professor está ensinando, imagina, qual a chance de dar errado? Assim, a chance de eu tirar 0 é absurdamente grande. E tem outra coisa, Krishna, aqui no capítulo 13, ele fala que ele é o Paramatma, que ele está no coração de todo mundo, e ele fala que por estar no coração de todo mundo, ele tem 2 características. Ele fala, sempre esqueço qual é esse verso. Ele fala o seguinte, que ele tem 2 características como Paramatma. Uma tá aqui, Upadrashta Anumanta. Ele fala que Upadrashta, ele é supervisor, e Anumanta, ele fala que é o permissor. Então a gente volta naquela questão da justiça lá atrás. Para uma pessoa acreditar no conceito de karma, ela precisa conhecer muito bem o conceito do Paramatma. Porque muitas pessoas chegam falando, vocês acreditam em karma, mas karma não faz sentido, karma não é uma justiça boa, porque para a gente aplicar uma lei, para a gente aplicar uma punição, a gente precisa que tenha o que a gente chama de... como é que se fala? Uma pessoa que viu a cena do crime, é o testemunha ocular. Então precisa de uma testemunha ocular e precisa de um juiz para poder analisar. Então, se a gente não lembra o que a gente fez, por que a gente vai pagar por algo que a gente não lembra? Assim, não é justo. Mas esse verso 23 do capítulo 13, que é muito bom, a natureza, o desfrutador e a consciência, ele fala, olha, eu sou o supervisor, eu que estou vendo tudo, eu estou analisando tudo, eu estou no coração de cada um e eu acompanho a vida após vida. Então, eu sou esse supervisor. E ele diz outra coisa, eu sou Anumanta. Anumanta, eu sou o permissor. Eu não só estou vendo, eu permito ou não que as coisas aconteçam na vida da pessoa. Então, se a pessoa ela deseja algo, mas ela não tem mérito para aquilo, ele não permite que a pessoa alcance aquilo. E se a pessoa ela deseja algo e ela tem um karma ali, ele vai e atende. Então, isso é justiça. Por isso que é muito importante a gente estar sempre pensando assim nessa questão de que realmente Krishna sabe qual é a melhor condição. E eu estou sem o livro aqui, eu agora mesmo terminei de ler o 7º canto do Srimad Bhagavatam, e é uma conversa entre Narada Muni e o Maharaj Yudhishthira. Inclusive o Maharaj Yudhishthira está aqui também nesse momento aqui da Bhagavad Gita, e Narada Muni fala justamente isso para Yudhishthira, que somente através do serviço a Krishna que a gente vai conseguir ser feliz. Só que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que a pessoa de Krishna ela é representada pelo mestre espiritual. Então, somente através do serviço ao mestre espiritual é que nós poderemos satisfazer Krishna. Porque é muito vago, assim, é muito genérico falar a gente tem que servir a Deus, tem que servir a Krishna, tem que fazer o que Krishna quer. Tá, mas e se a gente não sabe o que Krishna quer? Como é que a gente vai servir? Então vou fazer do meu jeito. Então você não está servindo Krishna, você está servindo a sua cabeça, né? Eu vou fazer isso porque é serviço devocional, vou fazer aquilo porque é serviço devocional.
Na verdade, não. O serviço devocional é algo muito específico, ele tem que ser benéfico e tem que ser feito de uma forma apropriada. É uma ciência, não é algo, digamos assim, não é algo esotérico. Então, quem que vai determinar o que é o serviço devocional ou não é a pessoa do mestre espiritual. Inclusive, na canção que a gente canta todos os dias no Mangalarati, tem vários versos que glorificam o mestre espiritual e os 2 últimos falam justamente sobre isso. Sakshat Hari Tuena Samasta Shastrai Uktastata Bhavyata Eva Sabdi Kintu Prabhu Eva Tasya Vandeguru Shri Charanaravinda. O mestre espiritual deve ser glorificado de forma igual com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Não que eles sejam iguais, obviamente não. Mas a gente não tem mais nenhum caminho na nossa vida que vá nos levar a Krishna se não for pelo mestre espiritual. Como Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, assim, Jesus era um mestre espiritual. Então, através do mestre espiritual, a gente alcança Krishna. E o último verso fala, Yasya Prasada. Prasada é misericórdia. Então, Yasya Prasada. Se eu agrado o mestre espiritual, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. Eu agrado Krishna. E Yasya Prasada, Nagati Kutopi. Se eu não agrado o mestre espiritual, Nagati Kutopi. Nada a gente vai conseguir. Então, está tudo muito interligado. Essa questão do karma, a questão do serviço devocional, como que Krishna age, e a questão do mestre espiritual, e etc. Ok? E tem mais um ponto interessante sobre essa questão a questão kármica, porque assim, se a gente for somente pelo caminho da justiça, é um caminho que pode parecer interessante, mas é um caminho muito lento. Porque se a gente tenta trabalhar somente através de purificar o nosso karma, assim, somente por purificar o karma, a gente vai ter um êxito. Mas esse êxito ele não é tão avançado quanto realmente buscar a misericórdia de Krishna. Porque imagina, se a gente está digamos assim, numa cadeia, né? Que é o nosso caso mesmo, nós estamos no yantra, que é uma máquina, como Krishna fala. Nós podemos ir através da justiça, eu tenho 10 anos para pagar, eu vou pagar meus 10 anos e depois eu saio e continuo a minha vida. Porém, a gente pode receber uma misericórdia, que inclusive o livro do Malbataran, do Homem Calculava, o Homem Calculava, ele faz o delegado ser misericordioso e no final das contas o homem é solto. Mas a ideia é essa, que a gente não necessariamente está interessado na justiça de Deus. A gente está mais interessado na misericórdia de Deus. Por isso que nós adoramos em Kali Yuga o avatar de Krishna chamado Goura. Goura e também Nitai, porque são irmãos, mas os dois são a representação da misericórdia. E curiosamente, Goura, Chaitanya, ele não quando falavam que ele era a Suprema Personalidade de Deus, ele tapava os ouvidos, ele começava a falar que a pessoa era louca, porque ele não queria ter essa imagem. Qual era a imagem que Chaitanya queria? Ele queria a imagem de um devoto, de um servo. Ou seja, a ideia é que o servo de Chaitanya, o servo de Krishna, o servo de Deus, ele é mais misericordioso do que o próprio Deus. Por quê? Porque Krishna, ele precisa respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, assim, se a gente quis vir para esse mundo material, Krishna respeita. Porém, o devoto não. O devoto, ele não respeita e não precisa respeitar o livre-arbítrio. Por isso que muitos devotos eles saem à rua distribuindo livros, distribuindo alimento oferecido a Krishna, e tudo isso se chama prasada. Então isso quebra a ideia de que a gente tem que ir numa escalada kármica para poder chegar no nível avançado. Não, o devoto vem, dá a prasada e o que acontece? A gente avança. Tem até um verso do Chaitanya Charitamrita, ele está muito, muito, muito bom, que fala sobre isso. Brahmanda Brahmite, esqueci a segunda linha, aí fala Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya, Brahmanda Brahmite na Koiva Diva, eu não vou lembrar a terceira linha, mas fala isso, Brahmanda Brahmite, nós somos Brahman, nós somos almas espirituais, que estamos desde tempos imemoriais no Brahmite, rodando pelos universos materiais, que vêm de Brahma.
Então a gente é alma espiritual, mas nós estamos rodando aí, viajando desde tempos imemoriais. Porém, Guru Krishna Prasadepaya, porém, Prasade, né? Pela misericórdia dos pés de lótus do nosso Guru, Bhaktilata Bidya, nós temos a nossa semente da devoção, ela brota. Então o Guru, ele pega essa alma que está rodando desde tempos imemoriais e ele justamente faz o quê? Ele planta essa semente da devoção no coração das pessoas. Então é o Guru que faz isso, certo? Então, vamos... está na hora já. Só para finalizar, aquele que age para o gozo de seus próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Ou seja, trabalhar no campo kármico de Tamaguna, Tamaguna nem entra, né? Rajaguna ou Sattwaguna é trabalhar em campo kármico e isso não é algo bom. Isso, Prabhupada fala que essa pessoa está agindo para o seu próprio gozo do sentido. E ela está sujeita à reação, ou seja, o karma, por mais que a gente faça uma coisa boa, a gente vai ter que receber uma coisa boa e vai ter que ficar no mundo para poder receber aquilo e vai ficar enredado e tal, não é um bom jogo. Diferentemente de alguém que executa atividades ordinárias, aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Krishna não precisa justificar-se perante alguém, nem está em dívida com ninguém. Nossa, eu amo esse verso aqui. Esse verso aqui é do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 5º capítulo, verso 41, fala o seguinte: todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, abandonando todos os outros deveres, deixou de ser um devedor. Aí, ó. Nem precisa pagar favores a ninguém, quer semideuses, quer aos antepassados. Muito bom. Então, quem se rende a Krishna, acabou. Não está mais enredado com semideuses, com antepassados, com familiares, com a sociedade, com a política, com o governo, etc. Esta é a insinuação que Krishna faz a Arjuna neste verso. E o assunto será explicado mais claramente nos versos seguintes. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver algum ponto para falar, esta é a hora, o cálice para sempre. Cadê? Ode, tá tranquilo? Tranquilo. Então, só para finalizar, tem um verso também, logo no primeiro canto, se não me engano, é o primeiro canto, primeiro capítulo, tem um verso muito famoso que fala Savai Pusam Parodharmo Yato Bhakti Adokshadje Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. Então, Savai Punsam Parodharmo. Qual é o Parandharmo? Qual é a atividade mais sublime para todas as pessoas? Yato Bhakti Adokshadje. É aquele que prestar serviço a Adokshadja, que é um dos nomes de Krishna. Então, a atividade suprema, Parodharmo, é servir Krishna de forma amorosa. E como é esse serviço devocional? Como é esse Bhakti Yoga? Aí a terceira linha fala, Ahaituki Apratihata. Ahaituki Apratihata significa que ele é imotivado. Então a pessoa ela não tem nenhum tipo de motivação e ele é imotivado e ininterrupto. Então o serviço devocional, que é Bhakti Yoga, que é prestar serviço a Krishna, que é a atividade mais sublime que existe para todas as pessoas, ela tem que ser feita sempre e sem nenhum tipo de motivação. Como tá falando aqui, lutar pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração nada mesmo, e dessa forma acabou o karma. E Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati, aí que vem a parte legal, Yayatma Suprasidati. Então a pessoa ela vai ficar completamente satisfeita. Suprasidati significa completamente satisfeita. Então é isso, não existe nenhum outro tipo de atividade que seja superior a Bhakti Yoga e nenhum outro tipo de atividade que realmente irá trazer satisfação para todas as pessoas. Então é isso, a mensagem de hoje. E amanhã é sábado, verso 39, aconselho todos e a todas a acompanharem,
porque é um verso que vai virar, é o verso, digamos assim, é um marco aqui no capítulo 2, onde Krishna ele fala que até agora ele descreveu o conhecimento através do estudo analítico. E agora, ouve enquanto eu te explico em termos de trabalho sem resultados fruitivos. Então vai mudar completamente aqui o diálogo. Krishna vai elevar aqui a nossa leitura. Só para finalizar, queria falar uma coisa que eu acho muito interessante na Bhagavad Gita, porque assim, a gente se aproxima de um mestre espiritual, certo? Como diz aqui na Bhagavad Gita, aproxima-te de um mestre espiritual e faz eles perguntas e o sirva, né? Tatvidi pranipatena pariprajena sevaya upadekshantite gyana gyaninas tatodarshinaha. O mestre espiritual, quando você serve e faz perguntas, as perguntas devidas, o que acontece? Ahaituki pratihata, ele vai, por ele ser um vidente da verdade, ele viu a verdade, ele pode te repassar também essa verdade. Só que o que o mestre espiritual faz? Uma coisa que Krishna faz muito aqui na Bhagavad Gita. Arjuna, geralmente ele começa fazendo uma pergunta. Ele fala, Krishna, você falou aquilo, você pode explicar melhor, eu não entendi, etc. Mas Krishna, ele faz uma coisa que eu acho fenomenal. Às vezes ele não responde, ele responde a pergunta de Krishna, mas ele dá um plus, assim, ele fala uma coisa a mais. Então ele vai acima das expectativas do discípulo dele. Então o mestre espiritual ele sempre faz isso também. Ele chega num ponto e ele fala uma coisa assim que o discípulo não estava esperando. Ou seja, quando a gente tenta seguir algum caminho somente pelo nosso próprio processo, a gente vai estar limitado ao nosso nível. Só que o mestre espiritual não, ele observa o discípulo, ele vê, ele vai aguentar isso aqui, então eu vou dar essa informação, eu vou fazer isso, eu vou botar ele nesse lugar. Então, eu acho isso muito mais legal, assim, o mestre espiritual, ele dá algo assim que você não estava esperando, do que simplesmente você ficar apenas respondendo assim as suas próprias perguntas. Então, Krishna ele vai fazer isso. Arjuna não pediu para Krishna falar sobre esse ponto aqui, mas Arjuna não pediu, mas Krishna vai falar. Então ele está sendo misericordioso, ele está dando mais do que Arjuna queria, mais do que Arjuna esperava, mas ele vai dar aquilo que Arjuna precisava. E essa é a característica do mestre espiritual, certo? Então, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.